Depois dos episódios de violência aqui no DF entre setembro e outubro, envolvendo menores de idade, a discussão sobre a impunidade nesses casos voltou à tona, né? Tem muita gente falando sobre esse assunto. Nessa última semana, o Congresso Nacional mudou algumas medidas na lei. A gente vai entender agora como é que funciona o processo de internação e se essa medida ajudou ou não a diminuir os números de crimes. Vamos acompanhar juntos? Tem uma reportagem. A participação de menores de idade na morte de 3 pessoas em casos emblemáticos, que trouxe à tona novamente a discussão sobre as punições a esses adolescentes infratores. Como, por exemplo, a morte de um torcedor do Vasco, esfaqueada em um ônibus, o latrocínio de um agente penal no Riacho Fundo e o assassinato de um adolescente que brincava em uma quadra poliesportiva da Asa Sul. Em todos esses casos, pelo menos 9 jovens estavam envolvidos. O subsecretário do Sistema Socioeducativo da Secretaria de Justiça comentou essa situação. Ao contrário do regime penal comum, para adultos, o regime socioeducativo para jovens e adolescentes, ele passa por uma avaliação um pouco mais especializada. Então, nós não temos a adequação de pena, de tempo de pena a atos específicos. O adolescente comete um ato, ele é trazido para cá, e aí, ao longo do processo, a Justiça determina a medida socioeducativa que é aplicada. O tema segue sendo debatido em todo o país. Só que no Distrito Federal, atualmente, 1.110 adolescentes cumprem medidas socioeducativas em unidades de internação, em regime fechado, semiaberto e em casa. Um comparativo de 2025 com 2024, no mês de setembro, só este ano, 297 adolescentes foram apreendidos após cometerem atos análogos a crimes, como o tráfico de drogas, homicídios, roubos e furtos. O assunto foi parar também no Senado Federal, que nesta semana aprovou o aumento do tempo de internação de 3 anos para 5 anos. E em casos onde as infrações sejam semelhantes a crimes hediondos, um adolescente, segundo essa proposta que foi aprovada, poderia ficar até 10 anos em uma unidade socioeducativa. O presidente da Comissão de Processo Penal da OAB-DF acredita que é necessária a mudança nas políticas socioeducativas. O procedimento abarca o panorama da proteção integral, que hoje não vê mais o menor como um infrator, o vê como um adolescente em conflito com a lei. Deve haver uma mudança profunda no sistema, na forma de tratamento, na forma de acolhimento, já que o adolescente ele tem que ser acolhido. A omissão estatal, a omissão da própria sociedade em relação a esse processo da ressocialização do adulto e da socialização do adolescente é um grande problema no retorno deles para a nossa sociedade. Quando ele é apreendido, ele é levado para a delegacia especializada, Delegacia da Criança e do Adolescente. Nós temos 2 hoje no Distrito Federal, uma na Asa Norte e uma em Taguatinga. E, após os encaminhamentos na delegacia, ele é trazido para nós aqui no nosso núcleo de atendimento inicial. E aí aqui é prestado todo o atendimento inicial ali para ele, ele é verificado com o médico, ele passa por entrevista com psicólogo, assistente social, defensoria pública, Ministério Público. E aqui se decide se ele fica internado ou se ele pode ser liberado. Mas dentro dessas unidades de internação, esses jovens realmente mudam o suficiente para retomarem a vida normal depois? Hoje nós temos 3 regimes de atuação. O regime de internação, que nós temos 8 unidades. O regime de semiliberdade, que são 6 unidades. E o regime aberto, que são 15 unidades, totalizando, portanto, 30 unidades. Apesar desses nomes, internação, semiliberdade e aberto, eles não se comparam a cadeias comuns, a presídios comuns, porque o trabalho é de fato especializado. Então, apesar deles estarem acautelados, custodiados, nós temos todo um trabalho de atendimento psicológico, de atendimento com assistentes sociais, com pedagogos, todo o acompanhamento de escola. Todos os jovens hoje em regime de internação e semiliberdade estão estudando, Existem escolas dentro dos centros e eles também têm acompanhamento na área de esporte, lazer, cultura. Então é um atendimento bastante completo
e qualificado mesmo para que a gente possa acompanhar esse adolescente durante a medida socioeducativa e devolvê-lo para a sociedade melhor do que ele entrou. Vão ter, sim, adolescentes que estão comprometidos com as suas mudanças e outros que também não, né? Você tem que pensar que o adolescente é muito sociável, né? Tem a questão grupal e tudo. Então, muitas vezes, eles acabam reproduzindo comportamentos por causa do grupo no qual eles estão inseridos. Estar internado, por mais que nós, na Sejus, façamos um ótimo trabalho para garantir o direito desses adolescentes, né? Nessa perspectiva de quando ele está internado, o único direito que está sendo cerceado é o da liberdade, todos os outros precisam ser garantidos. Ainda assim, estar internado não é bom para ninguém. Só que pelas notícias, né, pelos meios de comunicação em massa, a gente percebe que não é isso que acontece. Nós percebemos muitas vezes uma situação de desgaste dentro das unidades, adolescentes revoltados com aqueles que deveriam cuidar deles e aqueles que deveriam cuidar deles extremamente revoltados com o próprio trabalho, né, com a questão do estresse do trabalho, com a situação de um sistema em que uma pessoa está encarcerada, e a gente sabe que isso não é uma coisa fácil de lidar. Então, o sistema do jeito que ele não funciona. O sistema do jeito que ele deveria ser, ele funcionaria. Quantas coisas envolvidas nessa questão, né?